Senhor. Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós queremos louvar o teu santo nome, por podermos nos reunir, Senhor Deus, mais uma vez aqui nesse templo. Nós louvamos o teu nome, porque sabemos que é providência do Senhor para a nossa edificação e fortalecimento. Queremos também louvar o teu nome, Senhor Deus, porque aquelas pessoas que não se sentem seguras para vir ao culto, podem também participar desses cultos através do YouTube. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos visitando com a tua bênção e provisão. Que haja um mover do teu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor entre em cada casa, derrame da tua graça e da tua providência em cada coração. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, que oriente os estudos que vão ser feitos nesse instante, e que a tua bênção, Senhor Deus, possa se estender sobre as pessoas através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento e fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, faz cessar toda a opressão espiritual, toda a opressão psicológica. Faz cessar, Senhor Deus, tudo aquilo que traz turbação à nossa alma e ao nosso coração. E dá-nos, Senhor Deus, assim como o Senhor repreendeu o mar e os ventos, que o Senhor repreenda tudo aquilo que traz ansiedade, que traz preocupação ao nosso coração e que traz, Senhor Deus, distração em relação a entender a tua palavra e praticar a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Visita-nos e edifica-nos na tua presença. Amém. O texto está num contexto bem interessante, porque o que a gente observa é Jesus constantemente dirigindo a palavra a multidões, a grupos, atendendo pessoas. E aquele era um desses dias. Diz o texto: aconteceu que num daqueles dias. Então, um desses dias em que os discípulos passaram o dia inteiro trabalhando, e que provavelmente estavam ali na expectativa de que iam ter a bênção de poder dormir tranquilamente. Aí Jesus então disse: vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. E eles pegam o barco e vão para o outro lado. Diz a palavra que o Senhor Jesus estava muito cansado e adormeceu. Adormeceu e os discípulos estão lá. E o barco começa a balançar. E o negócio começa a ficar feio. E a água começa a entrar dentro do barco. E os discípulos, provavelmente, alguns que eram daquela área, começaram a arrumar as estratégias para impedir que o barco afundasse. E eles começam a pegar a água e jogar para fora. E nada do que se faz, nada do que as habilidades de pescador de Pedro, ou de qualquer outro dos discípulos que tivesse essa habilidade, podia resolver a situação. E no meio, então, da angústia, eles, então, se lembram do Senhor Jesus. E eles olham e o mestre está dormindo num barco que está quase afundando, enchendo de água, e Deus dormindo dentro do barco. E aí, então, eles chamam pelo Senhor: mestre, mestre. Eu imagino que não foi isso que eles fizeram, não. Deve ter dado um grito que não foi brincadeira, não. Né? No meio de uma ventania,
o mais propício é um grito: mestre, mestre, nós vamos afundar, tu vai deixar? E aí o Senhor desperta para aquela condição. E diz a palavra que o Senhor repreendeu e a calmaria chegou novamente para aquelas pessoas. Eu gostaria que nós nos focássemos, não na história toda, mas nessa pergunta que Jesus faz: onde está a vossa fé? Uma pergunta interessante, não é verdade? Onde é que está a vossa fé? Eu gostaria que nós nos focássemos sobre isso. Nós estamos conversando nesses dias, na escola dominical, a respeito do que é que causa, que deprime os cristãos. O que é que causa desânimo na busca da presença de Deus, na busca da fé, na vida cristã. E esse é mais um tema que nos traz justamente para essa realidade. O que a gente aprende com o texto, onde está a vossa fé? A primeira lição que eu gostaria de tirar está relacionada ao próprio Jesus aqui. A fé cristã está no Deus que também é homem. Essa é uma característica interessante aqui no texto que a gente observa. Você vê Jesus indo para o barco, Jesus tendo necessidade de dormir, Jesus dormindo. E aí, o que a palavra de Deus diz é que Deus se fez homem. Ele não é somente Deus, ele também é homem. Por ser homem, como nós somos, ele se cansa, ele pode estar em situações de estresse, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu como criança, passou todas as dificuldades que os pais dele passaram. No dia que não tinha comida, ele passava junto com essas dificuldades. Passou como homem aqui na terra. Essa é uma das coisas que o texto aqui nos foca. Jesus estava dormindo e provavelmente extremamente cansado, porque o barco estava balançando para um lado e para o outro, e ele conseguiu dormir nessa situação. Eu não sei se você já esteve cansado desse jeito, a ponto de dormir desse jeito, mas eu já tive uma vez. Fui para uns jogos abertos do interior, os rapazes do time não deixavam a gente dormir direito de noite, e aí durante o dia, chegou numa situação que eu não conseguia ficar acordado. Aí nós fomos para a ABB da cidade, e eu deitei numa calçada e dormi. E aí todo mundo saiu, e na hora que eu acordei, o carro já estava andando. Eu tive que correr atrás do carro para poder conseguir, porque os meninos me deixaram para trás. Depois cheguei no ginásio de esporte. E eu não conseguia ficar acordado. Eu simplesmente apagava onde eu estivesse. E aquela zoada do ginásio de esporte, e eu estava ali dormindo no ginásio de esporte. Não conseguia ficar acordado. É mais ou menos isso que acontece com o Senhor Jesus. Ele simplesmente dormiu no meio de uma tempestade, barco virando para um lado para o outro, água entrando e ele está dormindo. O que mostra, então, que Jesus era homem. Mas o que a Bíblia nos diz é que ele não era somente um homem, e é isso que o texto também enfatiza. Porque na hora que ele acorda, o mar descobre que tem gente que manda nele. Na hora que ele acorda, as ondas descobrem que tem gente que manda nelas. E Deus dá uma ordem. E aquela ordem não é ordem de homem, é ordem de Deus. É Deus falando para o mar. É Deus falando para os ventos. E os ventos obedecendo. E o mar se aquietando. E os corações dos homens que estavam desesperados sendo confortados e edificados na presença de Deus. Então, o que o texto nos mostra, quando Jesus então pergunta, onde está a vossa fé? O cristão precisa ter essa percepção. A nossa fé está no Deus que se fez carne, que habitou entre nós, mas que não deixou de ser Deus. Do Deus que andou na terra, que cresceu como criança, mas não era uma criança normal, ele era Deus. Do Deus que desceu e que esteve entre nós e que fez discípulos, mas ainda assim continuava sendo Deus. E é por isso que ele ressuscitou mortos, é por isso que ele fez mão ressecada se estender,
quê? É por isso que ele fez coisas extraordinárias, porque ele é Deus e ressuscitou no terceiro dia, depois de sua morte, e continua sendo Deus, porque está sentado à destra do Deus Pai. É esse em que nós depositamos a nossa fé. E é nesse que a nossa fé precisa estar voltada, principalmente nos momentos de dificuldade, de agonia, de sofrimento, de solidão. Ele continua sendo Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com o texto. Então, Jesus é Deus e é homem também. Mas ele continua sendo Deus. E é nele que nós precisamos depositar a nossa fé. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, a respeito dessa frase, dessa pergunta que Jesus faz: onde está a vossa fé? A segunda coisa é: estar com Deus não é suficiente, é preciso confiar nele. Estar com Deus não é suficiente, é preciso confiar nele. Todo mundo passa por dificuldade. E o que a gente encontra aqui é um aspecto interessante, que muitas vezes o que acontece conosco quando passamos por dificuldades é que o nosso estado de desespero mostra que a nossa fé está no homem e não em Deus. E estar no homem aqui, a gente pode tirar pelo menos algumas lições sobre isso. Porque está no homem quando confiamos em nossas limitadas capacidades para resolver os problemas. Veja que os discípulos não procuraram Jesus na hora que o mar começou a dar sinal. Começou a dar sinal e disseram: não, deixa Jesus dormir, a gente resolve. E a ansiedade foi aumentando, porque não estavam resolvendo, e eles já estavam cansados. Eu imagino como isso não estava acontecendo na vida daqueles homens. Homens cansados, o dia todo trabalhando, multidões cercando eles o tempo todo, e aí então, quando chega de noite, na hora de descansar, eles têm que jogar água para fora no barco. E vão jogando, e jogando, e o mar joga água para dentro mais do que eles jogavam para fora, e eles vão ficando desesperados, porque estavam já imaginando que iam morrer afogados. E o que a gente encontra aqui são pessoas que tentam resolver seus problemas com suas próprias energias, com seu esforço pessoal. E é interessante porque, às vezes, nós não estamos tentando resolver os problemas com o nosso esforço pessoal, mas a nossa expectativa de resolver os problemas está toda no esforço pessoal, ou nosso, ou de outras pessoas que estão à nossa volta. E aí, quando nós vemos que a coisa não dá conta, nós não conseguimos resolver por nossa própria habilidade, nós, então, começamos a ficar desesperados e a agirmos como gente desesperada, sem Deus no mundo. E é isso que nós aprendemos com o texto. Esses discípulos aqui estavam com Deus no barco, mas não o invocaram, não o buscaram, enquanto a sua expectativa estava na capacidade que cada um tinha de resolver o problema. E é assim que às vezes nós fazemos. E é interessante, então, está no homem, quando olhamos, a nossa fé está no homem, quando olhamos para Deus, como se ele fosse apenas um homem. Veja a pergunta que eles fazem: Senhor, não se dá que nós vamos morrer aqui nesse lugar? Eles estavam pensando que eles iam morrer e que Jesus ia morrer junto com eles ali no barco. Às vezes nós fazemos isso com relação a Deus. A nossa expectativa fica muito no homem, quando nós começamos a tratar Deus como se ele fosse homem. Como se ele não tivesse o controle de todas as coisas. Outro dia eu conversava com alguém da minha família, aí a pessoa disse: Deus deixou. Eu disse: Deus não deixou, Deus mandou essa epidemia se manifestar na terra. Porque não é assim. Às vezes a gente tem essa tendência de tentar limitar a vontade de Deus. É como se Deus permitiu. Como se outro ser tivesse o controle, e Deus, então, está ali só permitindo. Mas quando a gente vai ler as Escrituras, a gente descobre que Deus tem o controle de todas as coisas. Não é somente permissão, Ele dá a ordem. Veja o que acontece com o povo no Egito, quando sai do Egito e vai passando pelo deserto. Deus permitiu? Não, Deus mandou. Algumas pragas Deus mandou. Davi, quando peca na questão do recenseamento, Deus
é quem dá a ordem, e era o anjo de Deus que estava passando na terra, e 70 mil pessoas morreram naquele dia. Em um dia só, 70 mil pessoas sendo enterradas, porque o anjo do Senhor passava sobre a terra, trazendo juízo. E ele não traz juízo somente sobre uma nação, ele traz agora juízo sobre todas as nações. Nós estamos sendo visitados pela manifestação da ira de Deus. E nós precisamos buscar o favor e a graça de Deus para que ele possa, então, estar manifestando a sua bênção sobre as nossas vidas e afastando sobre nós a sua ira, a sua indignação. O que nós encontramos muitas vezes é justamente essa disposição no nosso coração. A gente fica tratando Deus como se Deus fosse um homem. Aí algumas pessoas ficam tentando fazer chantagem com Deus na hora da dificuldade, né? Uns ficam tentando fazer chantagem e outros ficam tentando fazer um agrado. Eu me lembro quando eu era pequeno, passava dificuldade da escola e aí no final do ano era a hora de fazer as promessas. Se me ajudar, eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A troca, né? A barganha. Mas a verdade é que às vezes a gente trata Deus como se Deus fosse homem. E essa falta de reverência diante dele não é adequada. O que a gente aprende ainda é que a falta de confiança em Deus nos leva a sermos controlados pelas emoções. Na semana passada nós conversamos sobre isso. Se alguém quiser saber um pouco mais, olhe o culto da semana passada no YouTube. Mas o que a gente observa na situação dos discípulos é justamente essa. Ser controlado pelas emoções. E aí o que vai acontecendo? A pessoa vai ficando desesperada e o que vai controlando o comportamento dela é esse desespero. E o desespero vai aumentando e o comportamento vai ficando cada vez mais inadequado. Porque o estado de desespero é que está controlando o comportamento da pessoa. E eu imagino que era isso que estava acontecendo ali. E isso vai acontecendo e vai se manifestando na forma como nós vamos tentando resolver o problema, no grito, às vezes, que damos, no tom de voz que vai aumentando cada vez mais, na agressividade que vai se manifestando. Isso significa, são sinais de que as nossas emoções estão tomando conta do nosso comportamento. Não é a nossa expectativa na providência de Deus, não é a nossa meditação nas promessas do Senhor, é justamente esse estado de descontrole que vai tomando conta de nós, porque as emoções vão nos controlando e não as promessas de Deus. As emoções vão tomando forma em nós. Filipenses 4, versículo 11, nos diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente no nosso tempo, essas pessoas que usam o texto, tudo posso naquele que me fortalece, usam o texto para dizer que ele vai conseguir tudo que ele quer. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que ele foi treinado por Deus para entender que qualquer circunstância pela qual ele passe está dentro da vontade e do propósito de Deus para a vida dele. E que por isso ele pode passar por qualquer circunstância de verdade. Esse homem passou por experiências dolorosas. Foi açoitado várias vezes, já esteve em naufrágios algumas vezes, viu irmãos queridos sendo mortos por perseguidores, foi perseguido e foi apedrejado. E a gente vai observando, foi preso, morreu, degolado, mas o que a gente aprende é que ele não se deixava controlar pelas emoções em circunstância nenhuma. Você não o vê desesperado, você não o vê desamparado. Você vê ele ali no navio, por exemplo, no livro de Atos, e você vê um homem tranquilo, no meio de gente desesperada. Você vê um homem de oração, que está tranquilo, racionando, está percebendo os movimentos dos marinheiros, está de olho na movimentação, tranquilo e equilibrado. E ele vai orientando, e a orientação dele é o que vai vigorando no decorrer da vida das pessoas. E no último dia, ele chega para o povo e diz: olha, todo mundo comendo,
porque o anjo do Senhor me disse que ninguém aqui vai morrer, só o navio que vai se perder. Então, o que é menos importante aqui é o que vai se perder, e todo mundo aqui vai estar vivo no final do dia. E aí, então, traz a palavra, o povo come e se prepara para receber a bênção de Deus. E a gente vê naquele indivíduo tranquilidade no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio das dificuldades, a tranquilidade daquele que confia que o Deus que ele serve está no controle e que as coisas vão acontecer de acordo com o propósito dele. E é assim que nós precisamos agir também. Nós precisamos entender que Deus tem algum propósito nas experiências boas e ruins pelas quais passamos. Ele está no controle das nossas vidas e Ele vai fazer com que as coisas aconteçam de forma edificante para nós, ainda que não seja a nossa vontade, ainda que seja dolorida a nossa experiência. Deus está no controle e é Ele quem vai fazer com que as coisas possam se fluir da forma como Ele deseja. A outra experiência que a gente aprende com esse aspecto, estar com Deus não é suficiente, é preciso confiar nele. A outra experiência que nós aprendemos é que a falta de confiança em Deus nos conduz à falta de domínio próprio. Quando você se deixa controlar pelas emoções, é claro que você vai perder o domínio próprio. O domínio próprio vai para o espaço. Então, se você precisar gritar, você vai gritar. Se precisar espancar alguém, você vai espancar. Se precisar fazer coisas malucas, você vai fazer, porque o domínio próprio já foi há muito tempo. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi do pastor Renato. Ele falou: você já viu uma pessoa irada? Não é diferente de um endemoniado. Se tiver com papel na mão, amassa. Se tiver com coisa na mão, quebra. E aí fica aquela pessoa descontrolada. É mais ou menos isso quando o indivíduo não confia em Deus, na hora da tribulação e da angústia. Quando se deixa controlar pelas emoções, vai caindo nessa falta de domínio próprio, nessa falta de controle. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para ter domínio sobre as nossas vidas. Nós fomos chamados por Deus para sermos pessoas mais racionais e não controladas por emoções. É por isso que nós precisamos, nas horas difíceis, buscar o Senhor e não somente andar com Ele. Estar com Deus no barco não é suficiente. A gente precisa confiar nele. Então, confiar no Senhor é uma necessidade para aqueles que estão passando por dificuldade. E aqueles que não estão passando, a confiança no Senhor também é uma necessidade. Porque não é por habilidade sua que você não está passando por dificuldade. E a dificuldade vai bater na porta de todo mundo, uma hora ou outra. Não importa quão bem você esteja. Terceira lição que nós aprendemos. Todos teremos a nossa prova de fé. Prova de fé. Todos nós teremos. Uma hora ou outra vai bater problema na sua casa. É uma enfermidade, pode ser outra coisa, mas vai bater na sua porta. Vai bater na sua porta através do seu filho, através da esposa, através do marido, nos pais da gente. Vai bater na nossa porta. Na área financeira, na área da saúde, em qualquer área, a prova de fé vai vir para as nossas vidas. E aí é interessante, porque Hebreus capítulo 11, inteiro, fala a respeito disso. Eu separei aqui apenas alguns versículos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. E lá no versículo 17 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E aí a gente segue. E aí é interessante, porque você vai observando que esses homens eram homens de fé.
E como é que eles mostravam a fé? Os obstáculos era que fazia com que a fé deles fosse demonstrada. É por isso que nós temos todos esses testemunhos nas Escrituras, de gente de fé, de gente comprometida com Deus, de gente que não negociava a sua fé. Os testemunhos dessas pessoas se davam justamente pelo fato de que a fé delas foi provada. E quando provada, foi aprovada por Deus. Então, todo mundo aqui vai ter a sua fé provada. Todo mundo aqui. Ninguém escapa disso. Prova de fé é uma necessidade. É interessante, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8, nos diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, separada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, é isso que a gente aprende com os apóstolos. Eles foram perseguidos demais, mas eles encontravam na perseguição e na prova de fé um motivo de alegria. Passavam por dor, eram chicoteados, presos, perseguidos, muitas vezes tinham que abandonar tudo o que possuíam para manter-se na fé. Perdia o patrimônio, perdia a casa, perdia a roça, perdia tudo que fosse preciso. Mas a prova de fé estava ali, diante dos olhos dos seus perseguidores. A prova de alguém que era comprometido com Deus, que andava com o Senhor, que era firme no propósito de andar com Deus. Porque nada era para aquelas pessoas mais valioso do que andar com o Senhor. Tiago 1, 2 e 4 diz ainda assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Veja só que disposição. A disposição que a teologia da prosperidade nos nossos dias tem tirado dos nossos corações. Que essa teologia triunfalista que tem sido ensinada nas igrejas, e na cultura, e na televisão, e nos rádios na nossa sociedade, tem tirado dos nossos corações essa disposição de passar na prova de fé. Para as pessoas do nosso tempo, ter fé significa não passar por prova nenhuma, por não passar por dificuldade nenhuma. Mas o que a gente aprende nas Escrituras é que todos nós vamos passar por provas, e nós vamos ter que dar prova de fé. No banco, às vezes, se exige prova de vida, né? Fui no banco essa semana e tinha um senhor lá com os documentos dele, que ele queria fazer prova de vida. Estava lá na fila para fazer prova de vida. Todos nós estamos na nossa fila para fazer prova de fé. Deus quer saber qual é a sua fé, aonde você deposita a sua confiança. E todos nós vamos descobrir aonde depositamos a nossa confiança, na hora que passar pelas provas. Nós temos mais alguns textos aqui, eu vou só ler os textos. Filipenses 1, versículo 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. João 16, 33 ainda diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos 14, 22 ainda nos diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A outra lição que eu gostaria de tirar é que o teste de fé se dá quando aparentemente Deus está indiferente. É o teste de fé. Porque enquanto você está exercitando a sua fé e as coisas vão acontecendo de acordo com o que você vai pedindo e orando, o teste de fé ainda não veio, não. Mas na hora que você começa a orar e parece que Deus está dormindo, na hora que você começa a clamar, a jejuar e parece que Deus está dormindo, não ouviu a sua oração, parece que Deus está atrasando na sua intervenção, o teste de fé se dá nessa hora. É nessa hora que quem confia em Deus permanece na vida de oração e na vida de santidade. E quem não confia se rebela. Começa a falar mal de Deus, começa a murmurar contra Deus, começa a procurar alguém para botar a culpa, e aí vai nas hierarquias da igreja. O que acontecia ali no deserto, quando o povo saiu do Egito? Bota a culpa em Moisés, bota a culpa em Arão, se rebela contra um, se rebela contra outro, e está se rebelando contra Deus. Vai recebendo as consequências disso sobre si. Mas o que a gente aprende é que o teste de fé se dá nessa circunstância. Você orou, e Deus não respondeu quando você estava achando que precisava que fosse respondido naquela hora. Você intercedeu, mas as coisas não aconteceram do jeito que você queria. E aí o teste de fé vem. Você é servo de Deus ou você quer um Deus que seja seu servo? Você está ali para se submeter a Deus ou você quer que Deus se submeta a você? É a natureza de cristão ou é a natureza de alguém que vai fazer um trabalho de macumba ou um despacho para fazer com que a entidade faça a sua vontade? É você que manda em Deus ou é Deus que manda em você? É o teste de fé. E muitas vezes nós somos reprovados porque somos impacientes, inquietos, ansiosos e agimos de forma inadequada diante de Deus. Uma outra coisa importante que nós precisamos observar é quanto à natureza da fé. A fé não é uma questão de emoções. Nós já conversamos sobre isso. A fé não é algo que atua automaticamente. O indivíduo se converteu. É claro que quando você se converte, Deus opera em seu coração e você tem a fé salvadora. Mas aí a pessoa fica achando que toda vez que ela precisar de alguma coisa, a fé vai operar e ela vai receber aquilo que ela quer. Qualquer coisinha, ore que você recebe. Não é automática. Na hora da dificuldade, não, você precisa agir de determinada forma. Você precisa exercitar domínio próprio. Na hora do aperto, na hora da provação, a gente vai precisar exercitar domínio próprio para demonstrar a nossa fé controlando a língua. Vai precisar domínio próprio, demonstrando a nossa fé, controlando o nosso comportamento, não fazendo o que a nossa vontade quer. Às vezes uma pessoa lhe persegue, depois chega lá precisando de você. Aí a vontade é de você fazer o quê? Dizer, vá procurar outro, se vira. Mas a sua fé diz o quê? Você vai estender a mão e vai ajudar. E aí você, então, não vai fazer o que o seu impulso carnal quer. É a nossa prova de fé. E nós precisamos entender que a nossa fé tem essa natureza. Nós precisamos fazer alguma coisa para expressá-la. Ela não é automática. Olhe para mim que você já vê o cristão. Não. Você precisa se controlar. Você precisa fazer certas coisas para expressar essa fé. A fé é uma atividade e deve ser exercitada. Todos os dias. É por isso que a Bíblia vai nos falando sobre domínio próprio. É por isso que a Bíblia vai nos falando sobre vencermos o pecado, sobre vencermos as tentações, sobre não nos inclinarmos para as coisas desse mundo. Nós precisamos fazer determinadas coisas e é um exercício. À medida que nós vamos alcançando certo nível de espiritualidade, nós vamos precisando alcançar outro. E assim nós vamos crescendo espiritualmente. Exercício é o que nós precisamos. Exercício controlando a nossa língua,
exercício controlando o nosso comportamento, os nossos impulsos, as nossas carnalidades, as nossas inclinações carnais. Exercício, nos controlando e buscando a graça de Deus sempre. É o que nós aprendemos. Fé é algo que precisamos colocar em ação. Fé se recusa a entrar em pânico. Olhe para esses homens, estão em pânico. O que é que uma pessoa em pânico faz? Nada relacionado à fé. E aí o que nós encontramos? Nós precisamos assumir o controle das nossas inclinações emocionais. Porque nós precisamos viver pela fé e não pelos nossos sentimentos. Precisamos viver pela fé e não pelas emoções que vêm fortemente tentando nos controlar. A fé precisa prevalecer sobre todas essas coisas. O que nós ainda aprendemos a respeito desse tema fé é uma atividade que precisamos exercitar. Devemos nos lembrar do que cremos e do que sabemos para vivermos pela fé. É o que acontecia com Abraão com frequência. Abraão começava a ficar deprimido e começava a choramingar e reclamar que estava demorando a promessa e tal, e que um herdeiro da casa dele é que ia ser, um servo da casa dele é que ia ser herdeiro dele, e choramingando diante de Deus. E aí Deus chegava para ele e dizia: Abraão, olha para o céu. Olha para a quantidade de grão de areia que tem no chão. Tu pode contar, vai ser assim a tua descendência. O que é que Deus está fazendo com Abraão? Deus está fazendo com Abraão o que ele faz conosco frequentemente. Lembre-se das promessas que Deus tem para a sua vida. Lembre-se do que Deus tem feito na sua vida. Das orações que já foram atendidas. Das bênçãos que já foram derramadas. Da proteção de Deus que já foi manifestada na sua vida e na sua casa. Lembre-se de quando você teve necessidades e Deus providenciou. Lembre-se de quando você teve necessidades, você nem orou, mas outras pessoas oraram por você e Deus abençoou a sua vida. Lembre-se dessas experiências do passado, porque isso vai fortalecer você, vai fazer com que você tenha mais fôlego para continuar crendo, para continuar buscando, para continuar confiando. É o que Deus faz com Abraão. Dá um fôlego para ele continuar andando, para ele continuar caminhando, continuar esperando, porque no dia certo, quando ele já estava amortecido, e quando Sara já estava bem idosa, é o dia certo para Deus, porque Deus não está sujeito às limitações que o corpo físico estabelece, nem às limitações que a sociedade estabelece. Deus, quando age, ele faz o que quer, porque ele tem controle sobre todas as circunstâncias. E é isso que nós precisamos crer. Na hora difícil, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da ansiedade, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Deus tem promessa. Olhe para esses homens. Jesus chamou eles para serem apóstolos dele. Tinha um plano, um propósito para a vida desses 12. E aí você acha que Deus vai deixar esses homens morrerem no mar? Olhe para a vida de Paulo. Jesus disse para ele: você vai pregar em Roma. O que traz tranquilidade para ele? Está num barco que está afundando. Está lá, sem rumo. Mas ele disse: não se preocupe, porque me importa que eu vá estar diante do imperador em Roma. Deus disse que eu vou para lá. Então vocês não se preocupem, porque é para lá que nós vamos. Com barco ou sem barco, com barco indo de vento em polpa, ou com tempestade destruindo o barco, eu vou estar aonde Deus determinou. E essa expectativa, essa promessa para a vida de Paulo, que faz com que ele tenha a tranquilidade de ficar numa prisão alguns anos, depois de passar por outras dificuldades, mas ele vai confiado na promessa de Deus. É assim que nós precisamos andar. Deus tem promessa para cada um aqui. Algumas promessas ele falou ao seu próprio coração. Outras ele tem através da sua palavra, falado ao seu coração. Então se aproprie delas e tenha tranquilidade. Fique pacificado diante de Deus nesses momentos difíceis. Nós estamos passando por tribulação nos nossos dias, mas os planos e propósitos de Deus vão continuar vigorando em nossas vidas. E é essa a confiança que vai fazer-nos andar mais, dar um passo a mais na fé. Uma outra lição que nós aprendemos é que a fé aplica tudo isso à situação.
Isso tudo que nós falamos deve ser aplicado na situação que está trazendo dor e sofrimento hoje. É isso que nós precisamos fazer. Aprender o que Deus tem a nos ensinar e ir aplicando na situação. E as experiências que tivemos no passado e aplicando nas novas experiências que nós temos hoje. E é assim que nós andamos. É assim que nós aumentamos a nossa confiança. É assim que nós temos tranquilidade no momento da prova, da dor, do sofrimento, da angústia. Aplicando o que aprendemos nas experiências passadas e na palavra de Deus, nas nossas circunstâncias. É isso que não está acontecendo aqui no meio desses discípulos. E é isso que está trazendo tanta dificuldade para eles. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Depois, Hebreus 12, 11 ainda diz assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, nós não estamos entendendo o que Deus quer fazer hoje na terra, mas vamos confiar que Ele sabe o que faz, Ele tem seus propósitos, e isso vai edificar as nossas vidas. Com certeza, todo aquele que se apega pela fé ao Senhor vai ser edificado. Essas dificuldades que temos passado não vão destruir a nossa espiritualidade e a nossa fé, porque nós fomos chamados para viver por fé e para nos apegar a Deus nos momentos difíceis. E por último, por menor que seja a fé, ela tem valor. Olha só o que é que esses homens fazem. Senhor, tu não está se importando de que todo mundo aqui vai morrer? Uma fé bem pequenininha. Onde está a vossa fé? É a pergunta do Senhor. São repreendidos? São. Mas o que é que acontece? Deus desperta para a condição daqueles homens. Deus desperta para resolver a situação. Graças a Deus que a gente não precisa de uma fé muito grande para Deus se despertar para as nossas condições. Nós precisamos apenas ter fé e depositá-la nele. Então, nas horas difíceis, ore, jejue, faça o que preciso for para despertar Deus para a sua condição. Espere o milagre, porque é isso que ele vai fazer. Que Deus nos abençoe. E que, quando ele perguntar onde está a vossa fé, nós possamos responder, como falamos no início. O Deus homem, a nossa fé está depositada no Deus que se fez carne e habitou entre nós. Daquele que morreu por nós na cruz, provando assim o seu amor para conosco. Daquele que tem o controle sobre todas as coisas, que anda no nosso meio, que está conosco, que vive em nós através do seu Espírito. A nossa fé está depositada nele, naquele que domina todas as coisas e que é Senhor de toda a criação, que controla todas as pestes, todas as dificuldades, todas as circunstâncias, que controla todos os espíritos malignos que existem no mundo. Quando ele dá ordem, eles recuam imediatamente e só agem de acordo com o seu propósito e a sua vontade. É esse o Deus que nós servimos e é nele que nós precisamos confiar. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, qual é a dor ou a ansiedade pela qual você tem passado, mas Deus continua no controle. Ele está no trono do universo, controlando todas as coisas e agindo segundo o seu propósito. A nós, como servos de Deus, só nos cabe nos acomodarmos aos seus planos e projetos e assim seguirmos para a glória eterna que está preparada para aqueles que exercitam fé em Cristo Jesus. Então, que a nossa fé, a nossa confiança esteja sempre nele, que o nome dele seja glorificado quando nós formos ter o nosso momento de prova de fé. Que Deus nos abençoe. Vamos levantar e vamos ter uma oração. Senhor Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome por essa palavra do Senhor, que fala tão fortemente aos nossos corações, num período de grandes desafios para nós. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor
que esteja visitando, Senhor, a cada um de nós. O Senhor conhece a nossa limitação, a nossa necessidade. O Senhor conhece a fé que temos, que muitas vezes é pequena como um grão de mostarda. Mas nós entendemos, Senhor Deus, que essa fé, mesmo pequena, com tantas limitações, é suficiente para que o Senhor haja em nossas vidas, em nossos corações. Por isso nós pedimos, ó Pai, por aqueles irmãos que estão nesses dias passando pela prova de fé, que o Senhor os visite com a tua unção, que o Senhor os capacite para viverem esse momento de cabeça erguida, cheios do teu Espírito Santo, que o Senhor, Deus, no momento certo, repreenda as enfermidades, ou as tribulações, ou essa circunstância de dívida, que o Senhor repreenda essas dores, esses problemas psicológicos, que o Senhor repreenda esses problemas familiares, que quando o Senhor achar necessário, que o Senhor faça tudo, para que a tua glória seja vista, para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos nos desenvolver, para que a nossa experiência cristã fique cada vez mais enriquecida na tua presença. Por isso nós intercedemos por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em momentos de ansiedade, preocupação. Pedimos que o Senhor os visite, Senhor Deus, que o Senhor faça trazer bonança sobre as suas vidas, que o Senhor repreenda as forças da natureza, que o Senhor repreenda as forças, Senhor Deus, das enfermidades, as forças espirituais que oprimem, e que a tua graça possa ser manifestada sobre cada um daqueles que estão presentes nesse culto, e aqueles ainda que vão assistir o culto, Senhor, que sejam beneficiados, edificados, fortalecidos, enriquecidos com a tua palavra, que haja um mover do teu Espírito Santo, um derramar da tua graça, fortalecendo a tua igreja, para ser uma igreja firme, vigorosa, santa, íntegra, uma igreja que não se deixa levar pelas emoções, mas que vive firme na tua presença, buscando o Senhor em toda e qualquer situação. Ó Deus, visita-nos e edifica-nos, e fortalece-nos, e capacita-nos para sermos santos e íntegros diante de ti, nesses momentos difíceis que estamos passando nos nossos dias. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém.